Pessoal, vim aqui para agradecer a todos que estão assistindo minhas aulas de desenho técnico, certo? Desenho técnico mecânico. E falar para vocês que é trabalhoso, mas é o que eu gosto de fazer. Eu vou passar para vocês um resumo de cada aula. Tivemos 52 aulas e eu vou dar um resumo em cada aula, o que foi visto, certo? Só os tópicos para quem tiver curiosidade em assistir alguma das aulas intermediárias, tudo, saber o número da aula e de que assunto a gente tratou. Aula 1. Falamos sobre as normas técnicas do desenho, padrões e formatos. Aula 2, falamos sobre os instrumentos que utilizamos no desenho técnico: esquadro, compasso, escalímetro, régua, trena. Aula 3, falamos sobre a utilização do esquadro, certo? E seus ângulos, aplicação no desenho. Aula 4, falamos sobre os gabaritos, certo? Tipos de gabarito e aplicação. Aula 5, falamos sobre compassos, tipos de compasso e sua utilização no desenho, forma de trabalho. Aula 6, falando sobre o escalímetro, certo? As escalas do escalímetro e sua utilização para determinar a escala de cada desenho. Aula 7, falando sobre os rebatimentos do desenho, primeiro diedro e terceiro diedro. Aula 8, mostramos uma montagem feita com softwares atuais de animação, montagem, verificação de interferências. Aula 9, começamos alguns exemplos de croquis de peças simples e dimensionamento. Aula 10, mostramos tipos de linhas padronizadas para o desenho técnico. Aula 11, mostramos os tipos de achuras, representações nos cortes do desenho técnico, achuras padronizadas. Aula 12, começamos a trabalhar o rebatimento das peças e os cortes. Aula 13, mostramos os tipos de cortes e secções necessárias para a representação no desenho técnico. Aula 14, continuamos falando sobre cortes, tipos, cortes compostos, cortes desviados do eixo. Aula 15, falamos sobre secções, também é um tipo de corte representativo no desenho técnico. Aula 16, falando também sobre cortes em elementos compostos, eixos, conchavetas, parafusos, mostrando a posição das achuras e a montagem. Aula 17, continuamos falando sobre cortes em conjunto. É um tipo de corte mais complexo. Aula 18, continuamos falando de cortes e rupturas de peças cilíndricas. Na aula 19, falamos agora em cortes e secções rupturas em peças planas. Aula 20, falamos em secções em peças complexas.